Eu estava de frente para uma coisa que não cabia em nenhuma forma que o meu cérebro conhecia, num corredor escuro de um prédio que não deveria ter ninguém, numa cidade que foi abandonada décadas atrás e nunca mais foi habitada. E a única coisa que eu conseguia pensar era que a minha lanterna estava tremendo porque a minha mão estava tremendo e que eu precisava parar de tremer agora. Mas vou chegar nessa parte. Porque para você entender o que aconteceu naquele corredor, você precisa entender como eu fui parar lá. E isso começa muito antes. Num posto de monitoramento sem graça nenhuma, no meio de lugar nenhum, com um sinal de rádio que não deveria existir. Meu nome é Rafael. Fui técnico de telecomunicações do Exército por alguns anos. O tipo de trabalho que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Não é glamuroso. É você, um rack de equipamentos, fones de ouvido e horas intermináveis escutando frequências que quase nunca dizem nada relevante. Mas eu gostava disso. Sempre gostei da lógica fria do sinal. Ou tem causa, ou ainda não encontrei a causa. Não existe meio termo. Não existe mistério, existe investigação. Era assim que eu pensava, era assim que eu funcionava. Quando recebi a designação para o posto, achei que ia ser mais do mesmo. Uma instalação de monitoramento numa região de fronteira, perto de uma área industrial que foi interditada muitos anos atrás, depois de um acidente grave numa das plantas. A área foi evacuada às pressas. As famílias saíram com o que conseguiram carregar em poucas horas. E depois disso, silêncio. Décadas de silêncio. O tipo de silêncio que a natureza vai preenchendo aos poucos, sem pedir licença. O posto ficava a poucos quilômetros da zona proibida. Era um galpão adaptado, paredes de concreto, uma antena do lado de fora que rangia quando ventava forte, um gerador que precisava de atenção constante como se fosse um animal doente. E uma mesa com equipamentos que eu conhecia bem o suficiente para saber cada defeito que tinham. Eu dividia o turno com Gustavo, um cara enorme que tinha sido mecânico de máquina pesada antes de entrar para o serviço e que tinha o dom raro de ficar completamente em silêncio enquanto trabalhava. A gente se entendia bem por causa disso. Plantão não é lugar para conversa, é lugar para atenção. A rotina era assim. Você chega, assume o equipamento, registra o que está captando e fica. O café esfria rápido no inverno. O barulho do gerador vira trilha sonora da sua vida. Você aprende a não olhar para o relógio com frequência, porque isso só faz o tempo andar mais devagar. Você lê, você escreve, você fica olhando para a tela e escutando frequências que não dizem nada. E então você começa a perceber a zona. Não de uma vez. Vai chegando aos poucos, como quando você está numa sala e demora alguns minutos para perceber que tem um cheiro diferente. A zona estava ao sul, sempre ao sul, e de dia ela quase parecia bonita. A vegetação tinha tomado conta de tudo, árvores crescendo no meio de ruas que existiam só nos mapas agora, pássaros que não sabiam e não ligavam para o que estava enterrado no chão embaixo deles. De longe, parecia um parque enorme e quieto. De noite, era outra coisa. De noite não tinha nenhuma luz vinda daquele sul. Zero. Nenhuma janela acesa. Nenhum reflexo de estrada, nada. Só o escuro e a silhueta das torres abandonadas contra o céu. Eu aprendi rápido a não ficar olhando muito tempo para aquele horizonte à noite. Não por medo, eu me dizia, por concentração. Tem trabalho para fazer. Mas a verdade é que tem uma diferença entre um lugar que está vazio e um lugar que parece estar esperando. E a zona, de noite, parecia estar esperando. Amigos, se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você.
Foram quase 2 semanas de rotina sem nada fora do padrão. Sinal aqui, registro ali, café frio, gerador resmungando, Gustavo em silêncio do outro lado da mesa. Eu estava começando a entrar naquele estado que os técnicos de plantão conhecem bem, onde você não está mais realmente pensando, está só funcionando, processando, existindo no automático. Foi exatamente nesse estado que o sinal apareceu pela primeira vez. Era madrugada, o horário em que o cansaço pesa diferente, mais fundo, mais atrás dos olhos. Eu estava passando pelas frequências de monitoramento de forma mecânica quando travei num sinal que não estava lá antes. Frequência baixa, ritmo regular, ciclos de mais ou menos 90 segundos entre cada pulso. Limpo demais para ser interferência aleatória, com padrão demais para ser natural. Claramente gerado por algum equipamento. Claramente intencional. Eu chamei Gustavo. Ele veio, escutou por uns 30 segundos, devolveu o fone e disse que parecia equipamento antigo ainda rodando, algum sistema de monitoramento soviético que nunca foi desligado porque nunca teve ninguém para desligar. Eu concordei. Registrei no log como equipamento automatizado com possível origem na zona de exclusão. Recomendo monitoramento contínuo. Isso era o procedimento. Isso era o certo. O sinal voltou na noite seguinte. E na seguinte. E na seguinte depois dessa. Eu comecei a esperar por ele. Não com ansiedade, mas como quando você espera o ônibus num horário que você já sabe de cor. Era uma certeza dentro da rotina. Ele vai aparecer, vai durar o tempo que sempre dura, vai sumir. E eu anotava. Horário, frequência, duração, tudo. Na quinta noite, quando o sinal apareceu, eu coloquei o fone com a mesma indiferença de sempre. E aí eu ouvi. Embaixo dos pulsos mecânicos, embaixo do ritmo regular que eu já conhecia tão bem, havia outra coisa. Irregular. Orgânica. Uma variação que o meu cérebro demorou alguns segundos para processar, porque não combinava com nada que eu esperava encontrar ali. Quando processou, eu tirei o fone de um jeito brusco que fez Gustavo levantar a cabeça do outro lado da mesa. Era respiração. Respiração humana, lenta, controlada, deliberada. O tipo de respiração que você usa quando está com medo e está tentando com todas as forças não demonstrar. Inspiração funda pelo nariz, pausa, saída lenta pela boca. Repetindo, de dentro da zona proibida. De um lugar onde não deveria ter ninguém há décadas. Eu fiquei parado com o fone na mão por quase 1 minuto inteiro. Depois coloquei de volta e escutei de novo. Ainda estava lá. Respiração humana, vinda de uma cidade abandonada há décadas, não é o tipo de coisa que você simplesmente anota no log e vai dormir tranquilo. Mas foi exatamente isso que eu fiz. Não porque eu não estava perturbado. Estava. Mas porque o protocolo existe justamente para esses momentos em que a sua cabeça quer entrar em colapso e você precisa de alguma coisa mecânica para se segurar. Registrei. Fechei o caderno. Terminei o turno. E fiquei deitado na minha cama por horas olhando para o teto de concreto sem conseguir apagar aquele som da memória. O problema com a respiração que eu ouvi não era só o fato de ela existir. Era a qualidade dela. Eu já tinha escutado todo tipo de coisa naqueles equipamentos. Vento em microfone aberto faz barulho orgânico, às vezes quase humano. Interferência de temperatura cria padrões que o cérebro cansado pode interpretar como voz. Eu sabia disso tudo na teoria, mas a respiração que eu ouvi naquela madrugada não tinha nenhuma das características de uma falsa leitura. Era regular demais, ritmada demais. Tinha a pausa no meio, aquela fração de segundo em que o ar fica preso antes de sair, que é exclusiva de alguém que está respirando com intenção. Alguém que está tentando
se acalmar. Eu fiquei pensando nisso enquanto a noite passava lá fora. A zona ao sul não emitia nenhum som naquela hora. Só o vento de vez em quando batendo na antena lá fora e o gerador rangendo no ritmo lento dele. Mas eu já não conseguia olhar para aquele lado sem pensar em quem poderia estar lá dentro, em que condição, há quanto tempo, com que objetivo. E também comecei a pensar em algo que eu tinha empurrado para debaixo do tapete nas primeiras semanas de posto. A zona não era só uma área industrial abandonada. Era um lugar com história. Um lugar que carregava o peso de uma decisão tomada às pressas por pessoas que preferiram não contar a verdade enquanto ainda havia tempo de contar. As famílias que saíram de lá não voltaram. Os prédios ficaram com as coisas dentro, móveis, roupas, fotos em cima de aparadores, comida dentro de geladeira que parou de funcionar décadas atrás. Uma cidade inteira congelada num instante. E depois, entregue ao silêncio e ao crescimento lento da vegetação que não ligava para nada disso. De dia, como eu já disse, dava para entender quase como beleza. Mas de noite, eu parava na janela do galpão às vezes e ficava olhando para o sul e tentava imaginar como era aquilo lá dentro, no escuro, sem nenhuma luz humana, só as árvores crescendo pelos vãos das janelas. E o concreto cedendo milímetro a milímetro a cada estação. E agora eu sabia. Ou pelo menos suspeitava com força suficiente para me tirar o sono, que talvez não fosse só natureza lá dentro. Gustavo não falou sobre o que ouviu. No dia seguinte ele chegou para o turno, pegou o café, sentou na cadeira dele e ficou no silêncio de sempre. Eu observei o rosto dele por um tempo. Ele tinha uma cara que não entregava nada. O tipo de rosto que você constrói depois de anos consertando máquinas que não funcionam, onde o problema importa e a sua reação ao problema não importa. Mas uma vez, só uma. Ele olhou para o equipamento de monitoramento com uma demora que não era técnica. Era outra coisa. E então voltou para o café. A gente não falou sobre isso. Naquela noite, o sinal voltou. Mesmo horário, mesma frequência, mesmo intervalo de 90 segundos entre os pulsos. Eu coloquei o fone devagar, quase com cuidado, como quem abre uma porta sem saber o que tem do outro lado. Os pulsos mecânicos estavam lá, e a respiração também estava. Igual. Lenta, controlada, persistente. Eu escutei por mais tempo dessa vez. Tentei encontrar qualquer variação que indicasse erro de equipamento, qualquer irregularidade que quebrasse o padrão humano. Não encontrei. Anotei tudo com mais detalhe do que antes. Frequência exata, intensidade, duração de cada ciclo respiratório. Coloquei no log com linguagem técnica e neutra, porque era o que eu sabia fazer. Mas enquanto eu anotava, uma pergunta ficou grudada no fundo da cabeça e não saiu mais. Aquela respiração era de alguém que estava com medo. Eu não tinha dúvida disso. E se tinha alguém com medo dentro daquela zona, duas possibilidades se abriam. Ou aquela pessoa estava com medo de algo que existia lá fora e havia se refugiado no único lugar onde ninguém ia procurar. Ou estava com medo de algo que existia lá dentro. E eu não sabia qual das duas opções era mais perturbadora. Eu tinha formação técnica. Tinha anos de experiência com equipamentos de escuta. Tinha aprendido desde o começo da carreira a separar sinal de ruído, dado de interpretação, fato de suposição. Mas naquela madrugada, com o fone no ouvido e aquela respiração lenta enchendo o silêncio do posto, eu percebi que toda a minha formação estava me dizendo a mesma coisa que o meu instinto.
e as duas vozes diziam o mesmo: tem alguém lá dentro. No dia seguinte, eu procurei o Tenente Cláudio. O Tenente Cláudio me fez repetir tudo 2 vezes. Não porque não tinha entendido. Eu percebi isso na segunda vez que contei, quando notei que ele não estava processando a informação, estava conferindo ela. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que ouve algo novo e uma pessoa que ouve algo que já conhece e está verificando os detalhes. A expressão dele não mudou nem 1 milímetro durante os quase 20 minutos que eu falei. Nenhuma sobrancelha levantada, nenhuma pausa para perguntar se eu tinha certeza. Nenhum dos sinais normais de alguém recebendo uma informação inesperada. Ele só escutou, com os cotovelos apoiados na mesa e os dedos entrelaçados, como um homem que já sabe onde a história termina e está esperando você chegar lá. No final, ele pediu que eu continuasse monitorando sem registrar formalmente, sem ordem escrita, sem protocolo oficial. Disse que ia acionar os canais adequados. Eu saí daquela sala com um peso estranho no peito, que demorei um tempo para identificar. Não era medo. Era a sensação de que eu tinha entregado uma informação que alguém já estava esperando receber. E isso, de um jeito que eu não conseguia explicar direito, me perturbava muito mais do que o sinal em si. Voltei para o posto. Gustavo estava no turno, quieto como sempre, e eu sentei na minha cadeira e fiquei olhando para o equipamento sem ligar nada por uns 5 minutos, pensando nas perguntas que o Tenente Cláudio não fez. Perguntas óbvias que qualquer pessoa faria ao ouvir aquilo pela primeira vez. Ele não perguntou se eu tinha certeza do que ouvi. Não perguntou se podia ser interferência. Não perguntou há quanto tempo o sinal estava aparecendo. Ele já sabia as respostas. Ou já sabia que as respostas não importavam tanto quanto outra coisa que eu ainda não entendia. Decidi que ia triangular a origem do sinal sozinho. Não era exatamente dentro do que me pediram para fazer, mas também não era proibido por nenhuma ordem explícita, e eu precisava de algo concreto para segurar. Dados, coordenadas, um ponto no mapa. Alguma coisa que transformasse aquela respiração em problema técnico com localização definida, porque problema técnico com localização definida é o tipo de coisa que eu sei resolver. Ou, pelo menos, sei encaminhar para quem resolve. Passei os dias seguintes ajustando os parâmetros de captação toda vez que o sinal aparecia. Mudava o ângulo da antena por frações mínimas, registrava a variação de intensidade, cruzava com os dados de noites anteriores. Era um trabalho lento e repetitivo, o tipo que a maioria das pessoas acha insuportável e que eu sempre achei quase meditativo. Você reduz o problema a números. Os números não mentem. Você vai chegando na verdade por eliminação, cortando o que não pode ser, até restar só o que pode. Gustavo me observava fazer isso sem comentar. Uma noite, ele trouxe 2 cafés sem eu pedir, colocou um do meu lado e ficou parado por 1 segundo antes de voltar para a cadeira dele. Era a versão dele de dizer que estava ciente, que estava junto. E se eu precisasse de alguma coisa, ele estava lá. A gente se comunicava assim, sem palavras, porque palavras eram imprecisas demais para o que estava acontecendo. Depois de quase 1 semana de ajustes e cruzamento de dados, eu tinha coordenadas. Não exatas. A margem de erro ainda era considerável, mas suficientes para apontar para uma área específica dentro da zona. Um conjunto de blocos residenciais na parte central da cidade abandonada. Torres de concreto que haviam abrigado centenas de famílias e que agora ficavam ali, no escuro do sul, com as janelas vazias, olhando para o nada. Eu plotei as coordenadas no mapa e fiquei olhando por um tempo. O sinal vinha de um dos andares superiores de uma dessas torres, de um lugar que os próprios registros oficiais descreviam como estruturalmente comprometido e de acesso vetado até para equipes técnicas. Um lugar onde nenhuma pessoa sã
teria motivo para estar. E mesmo assim, todas as noites, no mesmo horário, alguém lá dentro respirava devagar, tentando manter a calma. Eu levei o mapa para o tenente Cláudio na manhã seguinte. Ele olhou as coordenadas. Olhou por tempo suficiente para eu perceber que reconhecia o lugar. Depois, dobrou o mapa com cuidado, devolveu para mim e disse que aquilo ia ser encaminhado. A mesma palavra de antes. Encaminhado. Sem prazo, sem responsável, sem nenhuma informação sobre o que exatamente seria feito. Eu saí de lá com o mapa na mão e a certeza de que encaminhado significava engavetado. E foi aí que eu cometi o erro, ou a decisão, dependendo de como você olha para isso. Decidi que ia continuar investigando por conta própria, não dentro da zona ainda, só monitorando, só coletando dados, só tentando entender mais antes de qualquer passo maior. Mas a verdade é que uma vez que você decide não parar, você raramente controla onde para. Naquela noite o sinal voltou como sempre. Eu coloquei o fone, os pulsos mecânicos, o intervalo de 90 segundos, a respiração embaixo de tudo. Mas dessa vez tinha algo diferente. Depois de alguns minutos escutando, percebi que a respiração tinha mudado de ritmo. Estava mais rápida, mais curta, como se quem estava do outro lado tivesse parado de tentar se acalmar e começado a reagir a alguma coisa. A respiração acelerada durou exatamente 42 segundos. Eu sei porque eu contei, com o fone colado no ouvido e o lápis parado no ar sem conseguir escrever nada. 42 segundos de inspirações curtas e saídas abruptas. O ritmo de alguém que acabou de se assustar com alguma coisa e então voltou ao normal. Lenta, controlada, como se nada tivesse acontecido. Eu tirei o fone e fiquei olhando para a parede por um tempo. Até aquele momento, eu tinha conseguido manter uma distância razoável entre o que eu ouvia e o que eu sentia. Técnico processando dados. Profissional fazendo o trabalho. Mas aqueles 42 segundos quebraram alguma coisa nessa distância. Porque dados não se assustam. Equipamentos antigos rodando no automático não reagem a estímulos. Só pessoas fazem isso. Só pessoas levam um susto no meio da noite e precisam de 40 segundos para se recompor. Tinha alguém lá dentro. E essa noite, pela primeira vez, eu tive a sensação de que aquela pessoa não estava sozinha. Não dormi bem nas noites seguintes. Ficava deitado ouvindo o vento bater na antena lá fora e pensando nos andares superiores daquela torre, em como seria estar lá dentro no escuro, sem luz elétrica, sem nenhum som humano vindo de lugar nenhum, com o concreto velho cedendo em volta de você, milímetro por milímetro, e com alguma coisa que eu ainda não conseguia nomear, dividindo aquele espaço. Continuei ajustando os parâmetros de captação. Reduzi a margem de erro das coordenadas dia após dia, cruzando leituras de ângulos diferentes, comparando intensidade de sinal em horários distintos. Era trabalho de formiguinha, lento e meticuloso. Mas foi esse trabalho que me deu o que eu precisava. Na 12ª noite de monitoramento, eu tinha uma localização com precisão suficiente para apontar não só para um bloco específico, mas para um andar específico dentro desse bloco. 8º ou 9º andar, margem de um pavimento para cima ou para baixo. Torre leste do conjunto residencial central. Nos mapas oficiais da zona, aquele bloco estava marcado com 2 indicações. Estrutura comprometida, acesso vetado. Vetado para todo mundo, inclusive para equipes técnicas de manutenção que entravam na zona periodicamente. O tipo de lugar que aparece no mapa com uma anotação e ninguém visita, porque a anotação já é suficiente para dissuadir qualquer pessoa com bom senso.
Eu olhei para as coordenadas por um longo tempo. Depois, fechei o caderno, fui até a janela e olhei para o sul. A torre não era visível daquela distância, mas eu sabia onde ela estava agora. Sabia o andar aproximado. Sabia o horário em que o sinal aparecia. Eu tinha construído, peça por peça, uma imagem bastante clara de onde o problema estava. O que eu não tinha era qualquer ideia do que fazer com isso. Voltei para o Tenente Cláudio com as coordenadas atualizadas e a estimativa de andar. Dessa vez, levei o caderno com todos os registros das últimas 2 semanas. Cada leitura, cada variação, cada detalhe que eu tinha notado. Coloquei tudo na mesa na frente dele e expliquei o método que eu tinha usado para chegar naquele resultado. Ele olhou o caderno, folheou algumas páginas com uma lentidão que me irritou de um jeito que eu não esperava. Então fechou, empurrou de volta para mim e disse que o trabalho estava bem feito. Só isso. O trabalho está bem feito. Eu perguntei o que ia acontecer agora. Ele disse que ia encaminhar para as pessoas certas. Encaminhar. De novo. A mesma palavra que não significava nada concreto e que eu já tinha aprendido a traduzir como espera indefinida. Eu segurei a irritação e perguntei diretamente se alguém ia entrar na zona para verificar. Ele me olhou por um segundo com uma expressão que era quase como pena, o tipo de olhar que um adulto dá para uma criança que fez uma pergunta que não tem uma resposta simples e disse que isso não era uma decisão que ele tomava sozinho. Eu saí da sala, sabendo que ninguém ia entrar na zona, não pelos canais oficiais, não em nenhum prazo que eu fosse ver. E foi aí, naquele corredor, com o caderno debaixo do braço e a voz do Tenente Cláudio ainda ecoando na cabeça, que eu entendi que se alguém fosse verificar aquelas coordenadas, esse alguém ia ser eu. Não tomei essa decisão de forma impulsiva. Passei 2 dias pensando. Listei mentalmente cada argumento contra. Zona proibida, estrutura comprometida, sem autorização formal, sem apoio institucional, sem nenhuma garantia de que o que eu ia encontrar lá era o que eu esperava encontrar. A lista de argumentos contra era longa e todos eles eram válidos. Mas toda noite o sinal voltava. E toda noite eu colocava o fone e ouvia aquela respiração. E toda noite a distância entre técnico processando dados e ser humano que não consegue ignorar outro ser humano em situação desconhecida ficava um pouco menor. No 3º dia, procurei Camila. Ela era a soldado mais experiente do nosso grupo, alguns anos mais velha que eu, com uma calma que não era indiferença. Era escolha. O tipo de pessoa que já decidiu, antes de qualquer situação, o que importa e o que não importa. E por isso nunca desperdiça energia reagindo ao que não vale a reação. Eu contei tudo para ela. O sinal, a respiração, as coordenadas, as 2 conversas com o Tenente Cláudio, a sensação de que algo estava sendo deliberadamente ignorado. Ela ouviu tudo sem me interromper uma vez. Quando eu terminei, ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou quando eu queria ir. Entrar numa zona proibida à noite, com 2 pessoas e nenhuma autorização formal, é o tipo de decisão que parece mais simples do que deveria. Você não sente o peso dela enquanto está planejando. O peso chega depois, quando você já está do lado de dentro e percebe que o caminho de volta ficou muito menor do que o caminho à frente. A gente foi 3, eu, Gustavo e Camila. Deixamos o posto pouco depois da meia-noite, quando o turno tinha virado e o Tenente Cláudio estava dormindo. Levamos lanternas, equipamento de comunicação básico e um mapa com as coordenadas que eu tinha passado semanas construindo. Gustavo não perguntou nada quando eu expliquei o plano. Só checou o equipamento dele 2 vezes, que era a versão dele de concordar. O perímetro da zona tinha uma cerca antiga.
Metal enferrujado com partes que cediam se você soubesse onde empurrar. Eu sabia onde empurrar, porque tinha estudado os mapas por tempo suficiente. A gente passou pelo vão e entrou. O primeiro impacto não foi visual, foi o cheiro. De fora, a zona tinha aquele leve fundo metálico que eu já tinha aprendido a ignorar nos dias quentes. Por dentro era completamente diferente. Era denso, mineral, velho. O tipo de cheiro que você sente no fundo da garganta, além do nariz. Como concreto molhado, misturado com algo que não tinha nome. A vegetação contribuía com outra camada por cima. Terra e folha úmida, e o cheiro específico de raiz, crescendo em lugar que raiz não deveria crescer. Eu respirei pela boca nos primeiros minutos, sem perceber que estava fazendo isso. Depois, o visual chegou. Eu tinha visto fotografias da zona. Todo mundo que trabalhava próximo a ela acabava vendo. Mas fotografia não prepara você para a escala. Prédios de 8, 10, 12 andares em todas as direções. Janelas sem vidro como olhos vazios. Vegetação saindo de qualquer fresta disponível. Árvores crescendo no meio do que tinha sido uma avenida larga. Postes de iluminação ainda em pé no espaçamento original, mas retorcidos pela ferrugem em formas que não lembravam mais postes. A lua dava luz suficiente para ver, mas também suficiente para criar sombras compridas que se mexiam com o vento e te faziam olhar para onde não tinha nada. A gente se moveu sem lanterna nos primeiros 300 metros. Camila na frente, eu no meio, Gustavo fechando. O piso exigia atenção total. Concreto partido em blocos irregulares, barras de metal expostas, pedaços de grade afundados na vegetação que só apareciam quando você já estava pisando neles. A gente andava devagar e em silêncio, cada passo calculado, o tipo de movimento que você aprende quando o barulho pode custar caro. A Torre Leste ficava na parte central do conjunto residencial. Levamos quase 20 minutos para chegar até ela a partir da cerca, navegando por entre os blocos usando o mapa que eu tinha memorizado. Quando chegamos, eu parei e olhei para cima por um momento. De perto, a torre era diferente do que eu tinha imaginado. Mais alta, mais presente. O concreto tinha escurecido com os anos e manchado em padrões irregulares que desciam pelas paredes, como se o prédio estivesse suando. Algumas janelas dos andares superiores tinham vegetação saindo delas, galhos e folhas projetados para fora como braços. No 8º e 9º andar, onde o sinal me levava, as janelas estavam vazias e escuras, como todas as outras. A entrada principal tinha sido selada com uma chapa de metal soldada, velha o suficiente para ter enferrujado nas bordas, mas a chapa do lado direito tinha sido forçada recentemente. O metal estava dobrado para fora, num ângulo que não era corrosão. Era força aplicada de dentro. E ao redor da fresta, na poeira e no musgo que cobria o batente, tinha marcas de passagem. Recentes o suficiente para eu ver a diferença entre o musgo pisado e o musgo intacto ao redor. Camila se abaixou e examinou o chão por alguns segundos. Depois se levantou e me olhou sem dizer nada. Eu entendi. A umidade do ar dentro do prédio chegou antes de eu terminar de passar pelo vão. Era diferente do lado de fora. Mais carregada, mais viva. O tipo de umidade que um espaço desenvolve quando algo está usando ele regularmente. Não o ar parado de um lugar fechado por décadas. Ar de lugar habitado. Ligamos as lanternas dentro. Os feixes cortaram o lobby e revelaram o que sobrou de uma entrada que um dia tinha sido funcional. Piso de cerâmica partido, algumas peças ainda no lugar, outras levantadas pela vegetação crescendo por baixo.
uma fileira de caixas de correio de metal na parede lateral, todas enferrujadas, mas com papéis ainda visíveis nos vãos. Correspondências que ninguém nunca buscou. A escada no fundo estava com a porta aberta, travada pela própria distorção do quadro com o tempo. Subimos. Concreto estrutural, que aguenta independente do que acontece em volta. As paredes tinham perdido o reboco em grandes placas que se acumulavam nos degraus. Eu contava os andares em voz baixa para mim mesmo. 1, 2, 3. Só para ter alguma coisa mecânica para fazer enquanto subia. No 6º andar, Camila parou de repente. Abaixou a lanterna devagar até o feixe bater no chão da escada. E eu vi. Na poeira acumulada, compacta e uniforme como camurça, havia pegadas. Marcas de sola de bota com padrão de thread ainda nítido. O tipo de detalhe que some depois de muito tempo. Essas não tinham sumido. Iam em direção aos andares de cima, um passo atrás do outro, com o espaçamento regular de alguém subindo com cuidado. Gustavo se agachou do meu lado e olhou por alguns segundos. Depois olhou para baixo, para a escada que vínhamos, e balançou a cabeça uma vez. Nenhuma marca descendo, só subindo. Quem tinha feito aquelas pegadas tinha chegado até aqui e não tinha voltado pelo mesmo caminho. As pegadas terminavam no meio do corredor do 8º andar, como uma frase que alguém esqueceu de terminar. Não viravam. Não desviavam, não mostravam nenhum sinal de queda ou de movimento lateral. O último passo estava ali, marcado com a mesma clareza dos anteriores, e depois disso, a poeira estava intocada até a parede do fundo, como se o chão tivesse simplesmente absorvido a pessoa que caminhava. Eu fiquei parado em cima da última pegada por um tempo, que não sei medir direito. O feixe da minha lanterna estava fixo naquele ponto, e eu ficava passando de uma pegada para outra, tentando encontrar alguma coisa que eu tinha perdido. Uma marca lateral, um arranhão no piso, qualquer coisa que explicasse um vetor de saída que não fosse o ar acima daquele último passo. Não tinha nada. Gustavo ficou parado atrás de mim. Eu podia ouvir a respiração dele, regular e controlada. O som de alguém que está sentindo alguma coisa, mas está decidido a não deixar aparecer. Camila tinha ficado na entrada do corredor, de frente para a escada, monitorando o que tinha ficado abaixo da gente. Ela fez um gesto pequeno com a cabeça quando eu olhei para ela. Nada vindo de baixo. O corredor do 8º andar era longo e reto, com portas de apartamento dos dois lados, algumas abertas e algumas fechadas. A janela no fundo estava sem vidro há décadas e deixava entrar uma faixa de luz de lua que cortava o chão em diagonal e iluminava os últimos 4 metros do corredor com um azul pálido e frio. A última pegada ficava exatamente antes dessa faixa de luz, como se a pessoa tivesse parado na borda da escuridão e decidido não atravessar para o lado iluminado. Ou como se algo tivesse feito ela parar ali. Eu me levantei e olhei em direção à janela do fundo. A parede de concreto embaixo dela estava manchada por décadas de chuva entrando sem obstáculo. Não tinha nada lá. Só o concreto e a luz e o vento, entrando pelo vão sem vidro e fazendo um som baixo e constante que eu não tinha notado até aquele momento, como um assobio muito fraco, muito longo, muito uniforme. Então Gustavo me tocou no ombro. Ele não falou. Apontou com a lanterna para a esquerda. A porta do apartamento do lado esquerdo, a terceira a partir de onde a gente estava entreaberta. Não escancarada, não fechada. Entreaberta na medida exata em que uma porta fica quando alguém passou por ela faz pouco tempo e não a fechou completamente. O vão era estreito, talvez 20 centímetros, escuro atrás, sem nenhum detalhe visível de onde a gente estava.
Eu olhei para o vão por alguns segundos. Então olhei para as pegadas no chão. Então olhei de volta para o vão. As pegadas apontavam para aquela porta. Eu não tinha percebido antes porque estava olhando só para o ponto onde terminavam, não para o que estava à frente delas. Mas agora que eu vi a direção completa, era óbvio. A linha das pegadas ia direto para aquela porta. A pessoa tinha caminhado por aquele corredor em direção ao apartamento da esquerda. Tinha parado na frente da porta e tinha entrado. E o piso de dentro do apartamento era diferente, madeira antiga sobre concreto, o tipo de superfície que não segura a marca de bota da mesma forma que poeira compacta. Eu gesticulei para Camila. Ela avançou pelo corredor e tomou posição atrás de mim e de Gustavo, de frente para o vão da porta. Os três ficamos parados por um momento, lanternas apontadas para o escuro lá dentro, esperando por algum sinal de movimento ou som. Nada. Eu dei um passo em direção à porta. 2. Fiquei a cerca de 1,5 metros do vão e olhei pelo espaço disponível. O feixe da minha lanterna entrou no apartamento e varreu o que conseguia alcançar. Parede do fundo, distante demais na escuridão. Chão de tábua com manchas de umidade em padrões circulares. Um pedaço de móvel caído num canto, irreconhecível depois de décadas. E então o feixe encontrou a silhueta. Estava no lado direito do vão, encostada na parede interna, no ponto exato onde a porta aberta criava uma faixa de sombra que o meu feixe não tinha alcançado de imediato. Eu só vi porque me movi ligeiramente para a esquerda e o ângulo mudou o suficiente. O primeiro pensamento do meu cérebro foi altura. Era alto, alto demais para estar em pé dentro de um apartamento com forro padrão, sem tocar o teto. Mas não estava tocando o teto. Estava se acomodando abaixo do forro de um jeito que eu processei com atraso. Como quando você olha para uma imagem que não encaixa em nenhum molde conhecido e o cérebro fica tentando resolver por alguns segundos antes de aceitar que não tem resolução disponível. As proporções estavam erradas. Não erradas numa direção só, como uma pessoa muito alta ou muito larga. Erradas em múltiplas direções de forma simultânea, como se as regras que organizam a forma de um corpo tivessem sido aplicadas de forma inconsistente. Braços que terminavam em lugar diferente do esperado. Ombros que não formavam o ângulo que ombros formam. Uma cabeça que eu não conseguia localizar com precisão, porque o topo da figura se confundia com a sombra do teto de um jeito que não era ilusão de ótica, era geometria que não fechava. E estava completamente imóvel. Não o imóvel de algo que não percebeu a gente. O imóvel de algo que percebeu, processou e decidiu não reagir. Como um predador que não precisa se mover porque já calculou que não precisa. A diferença entre essas duas imobilidades é física. Você sente no estômago antes de entender com a cabeça. Gustavo disse uma palavra em voz muito baixa ao meu lado. Não foi uma palavra de protocolo ou de procedimento. Foi o tipo de palavra que sai quando o vocabulário técnico não alcança o que você está vendo. Eu levantei a lanterna devagar. O feixe subiu pela figura tentando encontrar um rosto, um detalhe, qualquer coisa que a mente pudesse usar como ponto de ancoragem. E foi exatamente nesse momento que a coisa virou a cabeça na nossa direção. Quando uma coisa vira a cabeça na sua direção e você percebe que ela já sabia exatamente onde você estava antes de virar, o medo que chega não é o medo normal de susto. É mais fundo. É o medo de entender que você nunca foi o observador naquele corredor. Você era o observado, desde o momento em que entrou no prédio. Camila disse uma palavra, só uma, em voz baixa e absolutamente firme.
recua. Não foi sugestão, foi instrução. E o tom dela tinha aquela qualidade específica que você desenvolve depois de anos tomando decisões sob pressão. A qualidade de quem já calculou a situação mais rápido que você e está transmitindo a conclusão sem tempo para explicar o raciocínio. Eu obedeci antes de processar conscientemente que estava obedecendo. Comecei a recuar pelo corredor de costas, devagar, lanterna apontada para o vão da porta. Gustavo se moveu junto comigo, no mesmo ritmo, sem precisar de sinal. A gente tinha desenvolvido esse tipo de sincronia nas semanas de plantão juntos, quando comunicação verbal era cara demais. Camila ficou posicionada na retaguarda cobrindo a escada, mas eu sabia que ela estava monitorando o que estava atrás de nós ao mesmo tempo. A figura no apartamento não se moveu. Ficou exatamente onde estava, na sombra, do lado direito do vão, com aquela imobilidade que não era passividade, era avaliação. Eu continuava passando o feixe da lanterna pelo vão enquanto recuava e continuava falhando em encontrar um detalhe que meu cérebro conseguisse segurar. Era como tentar focar num objeto que ficava ligeiramente diferente cada vez que você piscava, não de forma dramática, só o suficiente para impedir qualquer imagem estável de se formar. 3 passos. 5. 8. O silêncio do corredor era total, exceto pelo vento baixo vindo da janela sem vidro no fundo. Nenhum som do apartamento. Nenhum som de movimento. Apenas aquela presença parada no escuro. Quieta, como algo que não precisa de movimento para ser ameaçador, que já comunicou tudo o que precisava comunicar, só existindo daquele jeito, naquele lugar. Quando cheguei à entrada da escada, eu parei por um segundo involuntariamente. Não planejei parar. O corpo simplesmente hesitou, como se precisasse de mais um momento de dados antes de aceitar que aquilo tinha sido real e que a resposta correta era ir embora. Gustavo colocou a mão no meu ombro e empurrou levemente. Não com força, só para me lembrar que tinha um próximo passo e que era para descer. A descida foi diferente da subida. Na subida, a gente tinha tomado cuidado com barulho, com ritmo, com cada degrau. Na descida, a gente tomava o mesmo cuidado, mas com a adrenalina empurrando por dentro, aquela pressão física que fica atrás do peito e nos joelhos e que o seu sistema nervoso usa quando quer que você corra e você está se recusando a correr, porque correr em concreto partido no escuro com equipamento é como decidir se machucar de uma forma que você controla menos que a outra coisa que está te assustando. Eu ouvia a escada acima de nós durante cada andar que descíamos. 7º, 6º, 5º. Nenhum som vindo de cima. Nenhuma porta abrindo. Nenhum passo. Nenhum sinal de que qualquer coisa estava se movendo nos andares superiores. O silêncio acima era completo e denso, e de algum jeito isso era mais difícil de processar do que barulho teria sido. Barulho, eu saberia como responder. Silêncio absoluto de algo que podia se mover, mas estava escolhendo não se mover, era outra categoria de informação inteiramente. Saímos pelo lobby, pelo vão da entrada, e o ar da noite do lado de fora chegou como se eu tivesse saído de dentro d'água. Eu não tinha percebido o quanto tinha estado respirando raso dentro do prédio até sentir o pulmão encher de verdade. A diferença foi quase tonta. O cheiro metálico da zona ainda estava lá, mas de fora parecia leve comparado com o peso do ar interno. Gustavo ficou de costas para o prédio e olhou para o chão por alguns segundos com os ombros caídos para frente, a postura de alguém esvaziando alguma coisa que estava carregando com força. Camila foi a única dos 3 que olhou para cima imediatamente ao sair.
Eu olhei quando vi a direção do olhar dela. A janela do apartamento onde a figura estava era a terceira da esquerda no 8º andar. Contei a partir da borda do prédio 2 vezes, para ter certeza. A janela estava escura, mas havia algo diferente nela, comparada com as janelas ao redor. Uma qualidade de escuridão mais densa, mais presente, como quando há uma diferença de temperatura entre 2 espaços e você percebe o limite mesmo sem tocá-lo. Ficamos parados debaixo da torre por alguns segundos, que pareceram muito mais longos do que eram. Então Camila disse, em voz baixa e sem tirar os olhos da janela, que era a hora de ir. A travessia de volta pela zona foi mais rápida que a ida. Não corremos, mas o ritmo era diferente. Aquele ritmo específico de quando o corpo quer ir mais rápido que o terreno permite. O cheiro metálico foi ficando mais fraco conforme a gente se afastava do centro do conjunto residencial. Os prédios foram ficando menores ao redor, depois se espaçando, depois sumindo atrás da vegetação. Quando passamos pela cerca e chegamos do lado de fora, Gustavo sentou no chão sem avisar. Não porque estava machucado, só porque as pernas pediram. Eu entendi completamente. Ficamos os 3 em silêncio por um tempo. O vento passava pela cerca enferrujada e fazia aquele som metálico baixo que eu tinha ouvido tantas noites do posto. Lá fora, a zona estava quieta como sempre. Nenhum sinal de nada. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu continuava sentindo o peso daquele olhar. Não como memória, como presença. A sensação física de ter sido avaliado por algo que chegou a uma conclusão sobre você e não achou necessário comunicar qual foi. De volta ao posto, o tenente Cláudio estava acordado. Estava sentado na entrada com um copo de café nas mãos e olhou os 3 quando chegamos com uma expressão que eu só consegui ler depois. Não era surpresa. Era reconhecimento. Como alguém que esperou até você passar por algo para confirmar o que já sabia. E agora estava conferindo os rostos para ver quem tinha voltado inteiro. Ele não perguntou onde tínhamos ido. Perguntou se queriam café. Dissemos que sim, e foi a primeira coisa completamente normal que aconteceu naquela noite. Naquela noite eu escrevi por quase 3 horas sem parar, com a mão doendo e a cabeça recusando qualquer pausa, porque eu sabia, com uma certeza que era quase física, que se eu parasse de escrever, a memória ia começar a suavizar as arestas do que eu tinha visto. E as arestas eram exatamente o que importava. Não era a primeira vez que eu registrava algo no campo, fazia parte do trabalho, mas escrever dados técnicos num log é uma coisa. Escrever o que eu estava tentando escrever naquela madrugada era outra inteiramente. Porque dados técnicos têm linguagem, têm categorias, têm campos pré-definidos onde a informação se encaixa de forma organizada. O que eu tinha visto naquele apartamento não cabia em nenhuma categoria que eu conhecia. E toda vez que eu tentava descrever uma coisa específica, a palavra certa simplesmente não existia, ou a que existia ficava aquém do que era necessário. Escrevi a altura. Escrevi a imobilidade. Escrevi as proporções que não fechavam em nenhuma direção consistente. Escrevi o momento em que a cabeça virou na nossa direção e a sensação que chegou junto com esse movimento, não de ameaça direta, mas de reconhecimento. De algo que já sabia que a gente estava ali e estava, naquele momento, decidindo o que fazer a respeito. Escrevi essa frase e fiquei olhando para ela por um tempo, decidindo o que fazer a respeito. Era isso. Era exatamente isso que eu tinha sentido. Não tinha sido instinto animal, não tinha sido reação de susto, não tinha sido nenhuma das coisas que acontecem quando um ser vivo percebe algo inesperado. Tinha sido processamento, deliberação,
A qualidade específica de uma pausa que existe porque uma avaliação está acontecendo dentro dela. E a conclusão dessa avaliação tinha sido nos deixar ir embora. Eu continuei escrevendo. As pegadas e a direção delas, o vão da porta e o ângulo da sombra, a janela escura lá de cima quando a gente saiu. Cada detalhe que eu conseguia recuperar antes que a memória começasse o trabalho de reorganizar a experiência em algo mais palatável. Porque memória faz isso. É uma função de sobrevivência. O cérebro vai tornando as coisas mais manejáveis com o tempo, porque viver com a versão bruta de certos momentos é simplesmente insustentável. Eu precisava que a versão bruta ficasse registrada antes que esse processo começasse. Quando terminei, eram quase 5 da manhã. Gustavo estava dormindo na cama ao lado. Camila tinha ido para o quarto dela, logo depois do café com o Tenente Cláudio, sem conversar, sem comentar nada, com aquela contenção de alguém que está guardando alguma coisa dentro com cuidado para não deixar escapar antes de estar pronto para lidar com ela. Eu fechei o caderno e coloquei debaixo do colchão. Não foi uma decisão pensada, foi instinto. O mesmo instinto que te faz guardar algo valioso num lugar que sente mais seguro, mesmo que racionalmente você saiba que qualquer lugar pode ser acessado se alguém quiser acessar. Olhei para o teto por um tempo. Do lado de fora, o céu estava começando a clarear, naquele azul escuro que antecede o sol. A zona estava quieta ao sul, igual a todas as madrugadas anteriores. O sinal de rádio não ia aparecer naquela hora, só aparecia à noite. Mas agora eu sabia o que estava do outro lado daquele sinal. E esse conhecimento mudava a qualidade do silêncio de um jeito que eu não estava preparado para manejar. Adormeci com o caderno debaixo do colchão e o cheiro metálico ainda na garganta. 5 dias depois, o caderno havia sumido. Eu percebi na manhã seguinte a uma convocação que eu não esperava. Um aviso deixado na mesa do posto enquanto eu estava no turno, pedindo que eu me apresentasse numa sala de reunião no prédio administrativo do acampamento base mais cedo naquela tarde. Sem assinatura, sem explicação, sem nenhum indicativo de assunto. Quando voltei para o quarto para pegar o caderno antes de ir, ele não estava mais debaixo do colchão. Procurei em outros lugares, metódica e rapidamente, tentando me convencer de que eu tinha mudado ele de lugar sem lembrar. Não tinha mudado. O caderno não estava no quarto. Não estava em nenhum dos lugares onde eu poderia ter colocado por hábito. Tinha sido removido por alguém que sabia exatamente onde estava, o que significava que alguém tinha observado onde eu coloquei, ou que alguém tinha procurado com suficiente cuidado para encontrar sem deixar sinal de busca. Eu fui para a reunião com um peso no estômago que não era nervosismo. Era a sensação específica de estar caminhando para dentro de algo que já estava decidido antes de você chegar. A sala era pequena, sem janela, com uma mesa e 2 cadeiras e uma luminária de teto que zumbia levemente. O homem que estava sentado do outro lado da mesa não usava uniforme. Roupas civis, neutras, o tipo de roupa que não informa nada sobre quem usa. Ele se apresentou com um nome que eu esqueci imediatamente, porque foi dito com o tom de informação descartável. Na mesa, entre nós dois, estava o meu caderno. Ele colocou a mão em cima dele antes que eu dissesse qualquer coisa, não de forma agressiva, só estabelecendo que estava ciente de que eu tinha reconhecido o objeto e que a questão da posse já estava implicitamente resolvida, sem precisar ser discutida. Então abriu um bloco de notas próprio, destampou uma caneta e disse que tinha algumas perguntas. As perguntas que ele fez foram específicas demais para serem improvisadas. A ordem delas seguia uma lógica
que eu identifiquei depois de algumas trocas. Ele estava confirmando detalhes de uma sequência que já conhecia, não descobrindo uma história nova. Perguntou sobre o sinal e a frequência com a precisão de quem já tinha visto os dados. Perguntou sobre as coordenadas trianguladas, sem precisar que eu explicasse o método. Perguntou sobre o oitavo andar com uma naturalidade que me fez parar por um segundo antes de responder. Ele não reagiu a nada que eu disse. Nenhuma sobrancelha levantada, nenhuma pausa de processamento, nenhum dos sinais que aparecem quando alguém está ouvindo algo pela primeira vez. Só anotava, com a letra pequena e regular de alguém acostumado a registrar muita coisa em pouco espaço. Quando eu terminei de responder a última pergunta, ele fechou o bloco, tampou a caneta e disse que a zona era um ambiente operacionalmente complexo, com uma série de fenômenos ainda não completamente caracterizados, que o incidente seria investigado pelos canais apropriados e que eu não precisava me preocupar. Disse tudo isso com o mesmo tom, plano, contínuo, sem inflexão. O tom de quem está encerrando um assunto, não abrindo um. Então empurrou o caderno para mim. Eu peguei, abri rapidamente. Todas as páginas estavam lá. Todos os registros, todas as anotações, todos os detalhes que eu tinha escrito naquela madrugada com a mão doendo. Pareciam intocados. Mas quando eu olhei para o homem de roupas civis e disse que queria saber com quem exatamente o assunto seria investigado, ele me olhou por um segundo com aquela expressão que não era rispidez nem gentileza. Era simplesmente o fim da conversa, e disse que eu podia ir. Gustavo foi transferido sem aviso na semana seguinte. Eu soube pela lista de movimentação de pessoal que apareceu fixada no mural do corredor numa manhã comum, com o nome dele, entre outros nomes, como se fosse uma realocação administrativa de rotina. Sem conversa prévia, sem despedida formal, sem nenhuma explicação além do destino. Uma unidade operando numa região completamente diferente, a centenas de quilômetros dali. Eu tentei falar com ele antes de ir, mas a janela de tempo entre o aviso e a saída foi pequena demais para qualquer conversa real. A gente se olhou por uns segundos no corredor, e ele fez um gesto com a cabeça que eu interpretei como ele precisava que eu soubesse que estava bem. Então pegou a mochila e foi embora. Camila durou mais 2 semanas no posto, mas era uma versão diferente da Camila que eu tinha conhecido. Não de forma dramática, nada que qualquer observador externo identificaria como mudança de comportamento relevante. Era sutil. A quietude que antes era escolha consciente, agora parecia mais parecida com contenção. Como se ela estivesse carregando alguma coisa próxima demais da superfície e precisasse de atenção constante para manter dentro. A gente não falou sobre o prédio, não por acordo explícito, simplesmente não falou. Algumas experiências criam uma espécie de silêncio em volta delas que é mais comunicativo do que qualquer conversa seria. Falar seria diminuir. Seria tentar encaixar num formato de troca verbal algo que não tinha formato definido. A gente sabia o que o outro tinha visto. Isso era suficiente e era também o máximo possível. Quando Camila foi designada para outro posto, ela me mandou uma mensagem curta através de um conhecido em comum. Dizia que tinha consultado um médico, que estava bem, e perguntava se eu estava dormindo. Eu fiquei olhando para essa mensagem por um tempo. Não era uma pergunta casual. Ninguém pergunta sobre sono sem motivo para alguém com quem perdeu o contato. Era uma pergunta específica, nascida de uma experiência específica. E o fato de ela ter escolhido essa pergunta entre todas as perguntas possíveis me disse mais sobre o estado dela do que qualquer descrição direta teria dito. Eu respondi perguntando o que ela quis dizer. Ela não respondeu mais. Continuei no posto por mais algumas semanas depois disso.
A rotina voltou ao ritmo de antes: plantão, revezamento, café frio, gerador rangendo. Mas havia uma diferença que não tinha como desfazer. O sinal continuava aparecendo todas as noites, mesmo horário, mesma frequência, mesmo intervalo de 90 segundos. Eu ouvia, registrava. Não escutava mais pela respiração embaixo dos pulsos, não porque ela tinha parado, mas porque eu tinha decidido conscientemente parar de procurar. Tem coisas que você aprende a deixar quietas, não por covardia, por entendimento de que certos problemas não foram feitos para serem resolvidos por você, e insistir neles é só uma forma de gastar algo que você não tem de sobra. O homem de roupas civis nunca voltou. O tenente Cláudio nunca mencionou a conversa. O caderno ficou na minha gaveta até eu ser transferido, e quando fui embora, eu o levei. Não por sentimentalismo, mas porque era a única versão bruta de algo que eu sabia que qualquer outra versão iria suavizar com o tempo. Eu ainda tenho esse caderno. Hoje, com a distância de anos entre mim e aquela madrugada, eu passei por cada explicação racional disponível mais vezes do que eu consigo contar. Alguém usando o prédio como abrigo, a sombra criada por uma combinação de ângulo de luz e exaustão. Algum fenômeno de acústica do concreto velho que gerava formas onde não havia formas. Passei por tudo isso. E cada explicação quebra em algum ponto. Sempre sobra um detalhe que não cabe. Uma fresta por onde o inexplicado vaza de volta. Mas o que eu não consigo deixar para trás, o detalhe que resiste a tudo, não é a figura em si. Não são as proporções erradas, ou a imobilidade calculada, ou o momento em que a cabeça virou na nossa direção. É o que aconteceu depois. Nós saímos. Descemos 8 andares, atravessamos o lobby, passamos pela cerca, voltamos para o posto. E durante toda essa travessia, nenhum som veio de cima de nós. Nenhum passo, nenhuma porta, nenhum sinal de movimento nos andares superiores. A coisa ficou exatamente onde estava, enquanto 3 pessoas saíam do prédio e desapareciam pela noite. Ela nos deixou ir. E eu passei muito tempo tentando decidir se isso era a parte tranquilizadora da história ou a parte que não me deixa dormir do mesmo jeito de antes. Porque tem uma diferença enorme entre uma ameaça que não te alcança e uma ameaça que decide não te alcançar. A primeira é sorte. A segunda é julgamento. É uma avaliação que foi feita sobre você sem você ter sido consultado. E a conclusão foi que você não era suficientemente relevante para justificar uma ação. Você passou num teste que não sabia que estava fazendo, e o examinador era algo que você não consegue nomear. Isso muda como você se vê no mundo. Não de forma que você consegue explicar facilmente para quem não passou por algo parecido, mas muda. A sensação de ser o observador de uma situação nunca mais é completamente confortável, porque você aprendeu que em qualquer situação pode haver um nível de observação acima do seu que você não está equipado para perceber. Você não é sempre o que está olhando. Às vezes, você é o que está sendo avaliado. E a diferença entre as duas posições é que só uma delas você escolhe. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que eu carrego desde aquela madrugada e que nunca encontrou uma resposta que me satisfizesse completamente. Se você estivesse naquele corredor, de frente para algo que claramente te viu, claramente te avaliou e claramente decidiu que você não valia a ação, o que você preferiria ter sido a conclusão dessa avaliação? Que você era inofensivo demais para importar? Ou que você era perigoso demais para valer o risco? Porque as duas respostas te protegem, mas só uma delas diz algo sobre quem você é. Deixe a sua resposta nos comentários. De verdade, quero saber o que você escolheria.
E se essa história chegou em você do mesmo jeito que ela ainda chega em mim, deixa o like e se inscreve no canal. Tem mais histórias assim esperando.